1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Preste atenção nisso. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, não bate falar que eu amo se eu não o obedeço. Quem entendeu? Quem entendeu? Isso aqui está no Novo Testamento, está na graça, está debaixo da glória de Deus. Porque nisso consiste o amor de Deus. Aí enfatiza agora. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Você vê que hoje, eu não vou terminei a leitura não, mas Deus tem gerado no meu coração que nós vamos precisar, por incrível que pareça, no século 21, falar mais sobre autoridade, falar mais sobre comando, falar mais sobre ordem. Essa palavra da bandeira, ordem e progresso, ela está ali de uma maneira profética. O reino de Deus é um lugar de ordem e de progresso, amém? E parece que a ordem hoje, ela se tornou ofensiva. Não, qualquer lugar, na sua casa tem que ter ordem, no seu trabalho tem que ter ordem, no seu relacionamento precisa de ordem, o seu guarda-roupa precisa de ordem, seu armário de cozinha precisa de ordem, amém, amado? Então aqui a ordem é, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Preste atenção. Para quem os mandamentos é pesado? É para quem não é nascido de Deus. Uma pessoa sem o Espírito Santo, para ela entregar 10% do que ela recebe no altar, ela não aguenta. Uma pessoa, se não estiver cheia do Espírito Santo, para ela ter uma prática de santificação, ela não aguenta. Ela até tenta por um período, mas ela não consegue, porque são coisas de Deus, são coisas da palavra de Deus, são coisas concernentes ao reino de Deus. Quem está entendendo aqui? Então, as coisas de Deus, você não vai conseguir com a força dos seus braços. Você vai sim, com a sua determinação, com a sua prática, com o seu entendimento, mas o Espírito Santo. Então, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai se auto-santificar, e isso dura pouco. Quem está entendendo? E os mandamentos não são pesados. Então, não são pesados para quem é nascido de Deus. Agora, o que é nascido de Deus vence o mundo. Se você pegar o que é nascido de Deus vence o mundo, então, pastor, nós vamos sair amanhã e lutar contra todo mundo. Não, calma. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá. Que arma é essa que nos faz vencer? A Bíblia está dizendo, essa é a arma que nos faz vencer, é a fé. Agora, quando você ouve fé, tem muita gente que fala assim, poxa, eu tenho uma fé no meu pai, poxa, eu tenho uma fé na minha mãe, eu tenho uma fé no meu tio, eu tenho uma fé no meu trabalho, eu tenho uma fé no meu patrão. Essa fé, ela não é bíblica. Ela pode ser questões da alma, ela pode ser questões de falta de conhecimento bíblico. Eu tenho uma fé que o meu marido vai... Não, peraí, você tem fé que o seu marido... Você está misturando. Fé que vence o mundo é fé na palavra. Diga fé na palavra. Não, diga mais forte, fé na palavra. E como ter fé na palavra se eu não me alimento dela? Como que eu vou entender que hora que eu vou usar a arma da fé se eu não tenho essa arma? Como que eu vou mudar um quadro que eu me encontro, que precisa de resiliência, que precisa de ânimo, que precisa de determinação, que precisa de perseverança, se eu não tiver a fé na palavra? Porque a fé na palavra, ela me fala, independente das minhas circunstâncias. Diga, a fé na palavra, ela me fala, independente das circunstâncias. Existem pessoas, eu preguei uma mensagem num curso que a gente está dando na segunda-feira, e eu falei um pouquinho sobre Joabe. Só que junto com Joabe tem uma pessoa na vida de Davi chamado Eliabe. Parece que os Abes
norteiam a vida de Davi. Eliabe é o irmão dele. Eliabe é o cara que quando Davi diz, eu vou enfrentar o gigante, presta atenção. Eliabe é o cara que quando Davi fala, irmão de Davi, que quando Davi fala, eu vou enfrentar esse gigante, Eliabe dá um relatório. Sabe qual é o relatório que ele dá? O Golias tem 3 metros de altura, a lança tem 30 quilos, o escudo tem 50 quilos, o capacete tem 10 quilos, ele já matou todo mundo que passou no caminho dele, ele é o campeão dos filisteus. O relatório que ele dá não está errado, porque é um relatório numérico. Mas se tem um negócio que você vai ter que ter cuidado, que nem sempre a sua fé vai ficar alinhada com números, nem sempre a sua fé vai ficar alinhada com relatórios. Então é muito importante, até na equipe, todo mundo na sua casa, é muito importante ter o Eliabe, que é aquele cara que faz as pessoas porem o pé no chão. Mas sabe o que eu descobri estudando a vida dele? Que tem coisas na minha vida que eu tenho que tirar o Eliabe. Não é que ele não serve, é que ele não serve para aquele momento, o momento profético, o momento da revelação, o momento daquilo que Deus põe no seu coração e te enche. Você tem que tirar os Eliabe da tua vida, porque se você deixar o Eliabe entrar nessa hora do profético, ele começa a falar, olha, mas eu dei uma olhada, você já ficou sabendo, eu olhei que tantas pessoas morreram com Covid-19, olha, ele não está errado, mas ele vai dar um relatório que vai ofuscar o poder de Deus. Tem coisas que a gente precisa de relatório, tem coisas que a gente precisa sim de números, a gente precisa planejar muito, bem esmiuçado, mas tem coisa que não tem como explicar. Isso é a fé que vence o mundo, isso é a fé que você fala assim, não, eu vou, mas vamos comprar aquele terreno de 10 milhões de reais, quanto entra na igreja? 40 mil. Mas qualquer pessoa leiga vai falar, mas espera aí, os números não batem, tá certo, mas você tem que ter um cuidado, que pode ser um profético. O médico pode chegar para você e falar, ó, esse quadro, ele é assim, ele vai ser assim, ele vai ser assado, você vai precisar tomar esse remédio o resto da vida. Ele está errado com o relatório dele? Não! Mas você não pode deixar que relatórios ofusquem a fé que vence o mundo. Você podia dar um aplauso aí? Você entendeu a diferença? Isso aí não é brincadeira, ó. Eu vou ler daqui a pouco. Quem já viu um grão de mostarda aí? Levanta a mão. Já viu? Jesus falou que nós deveríamos ter um grão de mostarda de fé. Caramba! Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, cara, Jesus está pegando a menor semente. Eu estava ali agora, fui no banheiro ali, lavar a mão, encontrei com o William. Falei, William, você já viu um grão de mostarda? Sim. Falei, William, você tem uma fezinha pelo menos desse tamanho aqui? Não, pastor, tem que ter, né? Eu falei, então, é porque Jesus falou, ó, se você tiver, esse é o mínimo. Esse aqui é o mínimo. Se você não tiver isso aqui... Agora, olha que interessante, ele fala, se você tiver uma fé, tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te, e ele transportará. Você acha que tem relatório da engenharia que bate com isso? Você acha que tem caminhão muque que resolve esse problema? Não tem. Então, o Eliabe, ele vai falar, não, isso aí não dá. Porque segundo consta, isso aí qualquer empresário vai falar, isso aí não dá. Então, mas aí tem hora na vida da gente que você não vai poder escutar o empresário, o coach de finanças, o médico, você vai ter que escutar a palavra. Porque se a palavra disser, a palavra disse, e a palavra que resolva por si só. Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Dá mais um glória a Deus aí por isso. Pelo amor de Deus, você é fé, ué. Meu amado. Parece loucura, falar de fé é falar de loucura mesmo. Não, se você for normal, você não crê. Não, vou repetir para essa turma aqui que eles acreditaram mais. Se você for normal, você não crê. Porque a Bíblia diz que essa palavra é loucura. Mas loucura para quem? Para os que perecem.
Mas para nós, está falando que é louco do mesmo jeito. Mas para nós é o poder de Deus. E isso daí é fé. Vamos orar aqui que se você está enfermo, Jesus vai curar. Tem gente que está enfermo, que acabou de tomar remédio, ele não vem. Você está entendendo isso ou não? Ele está enfermo, ele acabou de sair do médico, aí ele veio para o culto. Quero orar agora por aqueles que estão enfermos. Não, mas o médico falou que no meu caso é diferente. Tem alguém aí não? Você está entendendo isso ou não? É fé, irmão. Fé não explica. Eu queria explicar para você como é que é a fé. Não dá nem para explicar. Porque se eu tentar explicar a fé, não é fé. Preste atenção nisso. Que arma é essa que nos faz vencer? É um poder de Deus. Um poder de Deus na pessoa do Espírito Santo pela fé. Tem que ter fé para receber o poder de Deus também. Tem que ter fé para receber o Espírito Santo. Tem que ter fé para falar em línguas. Tem que ter fé para andar no meio de Deus. Tem que ter fé. Mas sem fé, eu não tenho fé, porque eu não acredito nisso. Você sabia que você não vai colocar fé em ninguém? Você sabia que você tentar colocar fé numa pessoa, você não tem versículo bíblico para te dar esse respaldo? O máximo que você consegue fazer é contagiar uma pessoa pela sua fé. Ela vê você ali, uma pessoa determinada, resiliente, e ela fala assim: poxa, eu vejo essa pessoa aí, ela passa cada pedaço, mas ela está sempre firme, ela está sempre animada, ela está sempre fiel, ela é íntegra, ela tem caráter. Pô, que fé é essa? É a fé que vence o mundo. É essa fé que vence o mundo. Que muitas vezes a pessoa, para não pagar o mal com o mal, ela sofre, ela chora, ela fica com um prejuízo. Por quê? Porque a Bíblia manda pagar o mal com o bem. Então eu tenho fé que se eu pagar o mal com o bem, eu vou vencer. Eu tenho fé que se eu pagar o mal com o bem, Deus é o meu juiz e vai destruir os meus inimigos, porque eu creio na palavra. Agora, se eu creio na palavra e eu pago o mal com o mal, como é que está isso? E não é fácil. Pessoas fazerem mal para você, você nem pagar com bem já não é tão difícil, mas você ficar neutro já é uma boa atitude de fé. A pessoa fala mal de você, você tem um monte de coisa para falar mal da pessoa, e você se cala, e você deixa as pessoas fazerem as escolhas, você deixa as pessoas serem influenciadas pelo engano. Você sabia que o engano, ele é formado no alicerce de uma verdade? O diabo, ele quer roubar a sua fé com um engano. Presta atenção. O diabo, ele quer tirar a sua fé com um engano. Por quê? Porque o engano tem uma base de verdade. Senão seria fácil. Quem foi enganado pela serpente, a Eva, tinha uma verdade. Deus não disse? O engano, ele não vem puro. O engano, ele vem com uma verdade. Por isso que eu fico muito atento, depois dos meus 48 anos, quando alguém começa a falar muito bem de uma pessoa, e de repente ele diz assim: porém, mas não sei se você sabe. Ele vai construir um engano com uma base de verdade. E o diabo faz o quê? Ele vai construir um engano na sua mente com uma base de verdade. Mas espera aí, a Bíblia não diz que quem quiser obedecê-lo comerá o melhor dessa terra? Mas você está obedecendo. Não está compensando você obedecer. É uma verdade. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas está falando por quanto tempo? Está falando que ali é o fim de tudo? Não. Aí Satanás lança o engano. Por isso que as pessoas não perseveram. Por isso que as pessoas têm dificuldade de seguir. Eu estou há 14 anos no ministério, 20 anos andando com Jesus. Vocês pensam que eu não tive períodos da minha vida com vontade de parar? Claro que eu tive, mas eu tenho a palavra. Então a palavra me sustentava quando as circunstâncias não eram favoráveis. E eu vejo muita gente nesses 20 anos, caminhando com Jesus. Eu acho que eu vi mais pessoas desistindo, se for comparado proporcionalmente, do que chegando. Porque as pessoas vão chegando animadas, problemáticas, e Deus as abençoa. Só que a vida, ela traz embates. Por isso que é a fé que vence.
Se a fé que vence é porque tem luta. E se tem luta, você vai ter que enfrentar. E se você vai enfrentar, com a fé que vence o mundo, você vai vencer. Você não vai passar a vida inteira na luta. Eu não tenho muito entendimento quando alguém está, estou 10 anos numa luta. Eu tenho que ter sempre lutas novas. Por quê? Porque eu estou vencendo. Você já pensou um lutador de UFC a vida inteira lutando com o mesmo adversário? Você já pensou um corredor de Fórmula 1, vida inteira correndo com o mesmo adversário? Você tem que ter adversário diferente, você tem que ter logística diferente. Por quê? Porque a fé que vence o mundo vai trazendo adversário diferente, porque eu vou te ler na Bíblia o que acontece. Abre comigo aí em Tiago capítulo 1. Está aqui, ué. Por isso você tem que ler Bíblia. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão... Eu gosto, presta atenção, eu não falo mal. Quando eu falo mal, eu falo assim, isso aqui eu falo mal. Eu gosto de frases de efeito, porque elas condensam um pensamento. Elas condensam um entendimento. E muitas vezes elas condensam uma experiência que você teve. Mas, meu amado, se não conhecer Bíblia, se você não ler Bíblia, pastor, estou chegando agora, você tem que fazer os cursos, você tem que colar em alguém, você tem que ler, você tem que entrar no canal do YouTube, tem trocentas mensagens para você ouvir. Você vai lá no podcast, que depois que você baixou na internet, você não precisa mais. Tem um monte de ferramenta, um monte. Mas você está esperando o domingo te encher. Você está esperando a quinta-feira te abastecer. É muito bom, mas você tem outras ferramentas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É como se você todo domingo almoça na sua mãe, mas você não almoça depois em outros lugares? Você não toma café em outros lugares? Todo domingo, 1h da tarde, estou na casa da minha mãe. Legal. Mas e a semana inteira? Não, eu como em casa, eu como na rua. Quem está entendendo? Aí vamos lá. Tiago capítulo 1, é Bíblia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas... Ah, meu Deus! Mas quem vai ficar alegre com aquilo que te causa dor? Quem está no meio de uma prova, pastor, que bênção. E aí, garoto, como é que está essa fé? Bênção, pastor. Não, estou numa prova, uma luta, o negócio do pau está quebrando, mandaram eu embora, fechou a empresa, minha esposa está numa crise danada. Pastor, que lindo. Como que você vai viver isso, né? Utópico? Mas a Bíblia está dizendo o quê? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem. Irmão, provação, para quem não sabe, é muito difícil. Luta, para quem não sabe, é muito difícil. Agora, para quem sabe, que não anda com Deus só porque vence, que não anda com Deus só porque vai para o céu, porque anda com Deus, porque tem relacionamento com Deus, porque tem intimidade com Deus, ele sabe. O que ele sabe? Que a prova da sua fé produz perseverança. Por isso que muita gente perece. Por isso que tem muita gente que morre na praia, aquele ditado. Esses dias eu vi uma matéria das tartaruguinhas, que elas são cuidadas em cativeiro, e aí depois levadas numa caixa e jogam em alto mar. Parece que jogaram 10.000 tartaruguinhas. Aí o cara falou, nem 1.000 vinga. Puxa vida, eles criaram 10.000 tartaruguinhas. Eles cuidaram das 10.000 tartaruguinhas. E eles levaram as 10.000 tartaruguinhas e jogou no mar. E eles estão cientes que nem 10% vinga. E a gente, que tem Deus, tem a palavra, tem o Espírito Santo, quando joga tudo na vida e tem algumas coisas que não dão certo, a gente desiste. A gente para. A gente chega para a mulher, não sei não, viu? Estou meio desanimado da vida. Como desanimado da vida? Como que um cristão pode estar desanimado da vida? Você pode estar até desanimado de gente, mas da vida. Jesus falou, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Como é que você está desanimado de Jesus? Você pode estar desanimado do seu patrão que não te reconhece, está tudo bem. Mas nos olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os bons e os maus. Talvez no lugar que você esteja, você não esteja recebendo o que você gostaria. Mas se você crê que os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele está te vendo, vai te abrir uma porta, porque a sua fé é a fé que vence o mundo. Você não vai precisar passar em ninguém, aleluia, isso aí. Você não vai precisar pisar em ninguém. Amado, ninguém vence pisando em alguém. E andar com Deus é complicado. Por quê? Complicado em que sentido? Porque às vezes as pessoas para passar vão pisar em você, e você não vai pisar.
As pessoas vão trapacear você, estou te avisando. As pessoas vão trapacear e você não vai trapacear. As pessoas vão se venderem e você não vai se vender. Por quê? Porque você tem uma fé que vence o mundo. E aí, que mundo é esse? Agora eu entro na outra parte. Não é lutar com pessoas, é um sistema. Amados, eu confesso a você que do mesmo momento que a gente fala algumas coisas, até política, dá uns pitacos, dá umas direção, mas a Bíblia diz que as coisas só vão piorar com o final dos tempos. A gente luta por algumas coisas, por valores, e temos que lutar, mas a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Está na Bíblia. Nós não vamos nos entregar, mas nós não podemos ser omissos e infantis a ponto de achar que as coisas vão melhorar. Não vão. A tecnologia vai melhorar, a ciência vai melhorar, o empreendedorismo vai melhorar, o futurismo vai melhorar, mas o ser humano, o mundo, os valores, eles vão piorar. Mas eu e você temos a fé que vence o mundo. Então uma coisa é você saber o que vai ser derrotado, outra coisa é você se deixar ser derrotado. Eu não vou abrir mão dos valores bíblicos, porque muitos vão abrir mão. Eu não vou deixar de lutar pelos valores bíblicos, porque muitos vão se entregar. Eu não vou, mas eu não sou criança e nem tenho uma fé malucada. Eu tenho uma fé na palavra. Virão dias que pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais. Ali não está dizendo só de pai e filho, ali está dizendo de autoridade. Você vê que hoje há uma crise de autoridade na sociedade. E você, meu amado, com menos de 30 anos, cuide bem do seu coração, porque é a fase que está mais complicada em relação à autoridade. Por quê? Porque no mundo jaz o maligno. É uma cauterização, é um engano. Você tem que ser feliz, ninguém manda em você, viva a sua vida, seja quem você é. Isso é o que? É uma quebra de autoridade. Isso é um sofisma, é uma mentira que tem uma cara de verdade. É claro que eu tenho que viver quem eu tenho que ser, é claro que eu sou livre, mas isso que está sendo falado não é no sentido bíblico, é no sentido rebelde, é no sentido da feitiçaria, é no sentido da dominação satânica. Os olhos não vê, o coração não sente. O que os olhos não vê, quem disse que o que os olhos não vê, o coração não sente? Os meus olhos podem não ver, o meu coração pode não sentir, mas e o mundo de Deus? E o diabo? Porque falar de uma fé que vence o mundo, fala de Deus e fala do diabo. E nós não precisamos ter medo do diabo. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Eu posso falar do diabo o dia inteiro aqui contra ele, o mal dele. Posso falar o que quiser dele, ele não vai me tocar. Por quê? Porque quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Por que ele não lhe toca? Porque está na palavra. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor. E quem é que está ao derredor? Aí ao derredor esteja quem quiser, mas ao redor, quem está entendendo, diga amém. Essa é a fé que vence o mundo. Continua. E a perseverança deve ter ação completa. Coloca aí. E a perseverança deve ter ação completa. O que é uma perseverança com ação completa? É você ir até o fim naquela luta e levantar o caneco da vitória. Quem está comigo aqui, diga amém. Porque não adianta você lutar, e aquele ditado, nadou e morreu. Amado, a Bíblia fala que enquanto os discípulos de Jesus estavam no mar tentando pescar, tempestade, rede vazia, a Bíblia diz que ele estava na praia, fazendo um churrasquinho, esperando a galera chegar. Irmão, se Jesus estiver na praia, a gente não morre na praia, a gente come bem na praia. Dá um aplauso. A gente come bem na praia. Você está entendendo isso ou não?
Se Jesus estiver na praia, meu irmão, você pode estar vivendo a tempestade no mar, mas há uma palavra de Deus: eu estou lá na areia, fazendo um churrasquinho, porque você vai vencer isso aí e vai comer comigo aqui. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vitória, sentar-se-á à minha mesa. Você está entendendo ou não? Mas é aquele que vencer, não é aquele que por um período vencer. Para aí? Não. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa a prova bater na porta dela. Você quer conhecer um aliado? Deixa a crise se instalar. Você quer conhecer uma pessoa que te ama? Deixa o mal chegar, porque talvez você possa se decepcionar. Porque tem gente que está do lado da gente, enquanto a gente serve para alguma coisa, mas a hora que você não servir mais, e é assim com Deus. Tem gente que está com Deus, enquanto a família está bem, o dinheiro está na conta, o carro está na garagem, o emprego está garantido. Mas se vier uma tempestade, e levar o carro, trincar a casa e bater a demissão, domingo ele não está na igreja. Por isso que a Bíblia está dizendo: olha aqui, eu vou saber se vocês são maduros, é sendo provados e perseverando de uma maneira completa. Você pode atravessar a crise que você tiver, mas você vai ter que ir até o fim e vencer aquela crise. Tem crise que você vai vencer com 2 anos, tem crise que você vai vencer com 2 dias. Qual é a diferença? Tempo de perseverança. Se você prevalecer na de 2 anos, 2 dias não adiantou nada. Se você prevalecer na de 2 dias, 2 anos sofrendo, a sua visão está distorcida. Porque tem pessoas que parece que se ela estiver na boa, ela tem medo de falar que está na boa. E se ela está na ruim, ela expõe para todo mundo. Calma. Porque quando você diz que está na boa, você está glorificando a Deus. Quando você diz que está numa prova, você também está glorificando a Deus, porque você está perseverando com uma fé. Que fé é essa? A fé que vence? Que vence? É essa fé. E essa fé não vai estar numa oração que o pastor faz: sinto muito, ai pastor, o senhor orou, fiquei tão leve. A minha preocupação não é que você não tenha ficado leve. A minha preocupação é o que você vai fazer depois. Porque se você não perseverar depois, é como se um médico te desse um remédio e você chegasse ali e jogasse fora. Você ficou em paz, mas você não deu continuidade, você não perseverou. Quem está entendendo aqui? Para aí? Não. A fim de que todos sejam maduros e íntegros. Irmãos, coisas parciais é questão de tempo. Coisas parciais é questão de tempo. Quando eu fui fazer essa parede aqui, o cara que fez falou assim: o senhor vai pôr alguma coisa nela? O senhor vai pendurar alguma coisa nela? Eu falei: não. O senhor vai empurrar alguma coisa nela? Eu falei: não. Então, pastor, que dá para a gente fazer uma paredinha tranquilo? Eu falei: não. Porque vai que alguma coisa empurra. Vai que eu apoio alguma coisa. Eu quero isso aqui inteiro. Porque a gente só vê que algo não está inteiro quando alguém empurra, quando alguém apoia, quando alguém dá um tranco. Aí é que você vê. A fé é assim. A sua fé só se revela oca na hora que vier uma crise. A sua fé só se revela oca a hora que vem uma calúnia, a hora que vem uma má informação, a hora que vem uma má situação. Ali a sua fé se revela oca ou íntegra. Está entendendo ou não? Dependendo de como você age com isso, você se perde na caminhada. Por isso tem muita gente frustrada. Você fala para ele: ô amigo, vai lá fazer uma visita. Não, eu dei uma desanimada com a igreja. Alguém ensinou ele alguma coisa errada, ou ele decidiu aquilo ali. Por quê? Porque uma fé estabelecida não está na queda do outro. Uma fé que vence o mundo não está num postzinho de alguém que caiu. Uma fé estabelecida não está numa má notícia.
Uma fé estabelecida não está na vida de alguém que amanhã abandona Deus. Quantas pessoas já saíram de igrejas? Eu fiquei tão decepcionado depois que o irmão de fulano de tal desviou, depois que o irmão fulano de tal separou, depois que o irmão fulano de tal não sei o que, descobri que ele era isso, descobri que ele era aquilo. Eu fiquei tão fraco na fé. Por que você ficou fraco na fé? Porque alguém construiu uma fé errada. E muitas vezes não foi o pastor, e muitas vezes foi o pastor. Por isso que eu conto algumas lutas minhas. Tem pessoas que não entendem quando eu conto lutas minhas, porque eles estão acostumados com a religiosidade, que o pastor aqui não tem crise, que o pastor aqui não tem adversidade, que o pastor aqui não tem sentimento, que o pastor aqui não tem luta, que o pastor aqui não chora. Então eu passo uma pseudo-imagem de super-homem para você, você fica pseudo-satisfeito, e a gente vive uma pseudo-hipocrisia. Não, amado, eu só estou 50 centímetros mais alto, mas tem muitas coisas que você vive melhor que eu, você enfrenta melhor que eu, e tem muitas coisas que eu vivo e enfrento melhor que você. Por quê? Porque nós não somos iguais, mas nós temos a fé que vence o mundo. Você podia dar um aplauso a ele por isso. Agora, como é que eu faço se isso aí não bate, sem falta, se que falte a vocês coisa alguma? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Legal, vou pedir sabedoria a Deus. Só que tem um detalhe, que a todos dá livremente. Maravilha, dá de graça, de boa vontade. Poxa, ainda bem, Deus tem prazer nisso. Com fé, sem duvidar. Por que sem duvidar? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Por isso você não chama uma criança de levado. Menino, você é muito levado. Menina, você é muito levada, porque você está dizendo que ele não tem personalidade. Você está dizendo que ele o que os outros falam. Olha, tem muito cuidado para você sempre ir assim, você está ali, o nego está falando, você não tem postura. Aí você está aqui, você não tem postura. O Paulo um dia chegou para Pedro e falou assim: Pedro, sem tomar vergonha na cara. Fosse a tradução de hoje, era assim: Pedro, sem tomar vergonha na cara. Porque na frente dos crentes você é crente, na frente dos ímpios você é ímpio. Está na Bíblia. Por quê? Porque Pedro, uma hora não sei o que, outra hora de repente não é bem assim. Eu acho que cada um tem uma fé. Amado, nós estamos vivendo um período aí agora que qualquer coisinha agora é ofensivo. Qualquer coisinha, se for no assunto fé, então, meu Deus do céu, eu não estou nem aí para essa turma, eu não estou nem aí para post, eu não estou nem aí para seguidores, eu estou aí para a palavra de Deus. Porque na hora da crise, meu irmão, não tem seguidor, não tem frasezinha de efeito, é a palavra de Deus que nos sustenta, hein? É o versículo bíblico que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. É essa aí que sustenta, irmão. Porque aquela coisinha que a gente vê no Facebook, tem hora... Teve uma vez que eu estava com a minha mulher assim, estava tratando um assunto, um negócio desgastante e tal, que não sei o que e tal. Aí a garçonete falou assim: só quer que eu bata uma foto? Tudo bem. Acabou, irmão, o pau continua quebrando. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Então você vê ali, maravilhoso e tal, mas meu irmão... Agora a fé que vence o mundo, não, ela é íntegra, ela é plena. Dá mais um aplauso aí, vai, pelo amor de Deus. Olha só, parou aí? Não, agitada pelo vento. Irmão, vento é algo invisível, mas que movimenta. Não sei a Dilma que ia enlatar o vento, estocar o vento. Ela é um outro nível. Mas o vento é invisível, e você não sabe para onde vem nem para onde vai, mas ele abala as estruturas. A Bíblia está dizendo assim: olha, tem coisa que a gente nem sabe de onde veio, mas ela veio. Para você ter uma fé íntegra, você não pode achar que vai ter explicação de tudo. Tem coisa que eu falo assim: meu Deus, mas por que aquele vento bateu, hein? Eu vou morrer sem saber. Meu Deus, por que aquele negócio aconteceu? Eu vou morrer sem saber. O que não pode é esse vento desfazer a firmeza da gente. O que não pode é essa pandemia, que foi o que ela mais fez. Amados,
eu estou pensando seriamente em criar uma vacina gospel para os crentes que desviaram. Porque para acabar com o Covid não é tão importante mais. Escandalizei? Não, estou na Bíblia. Eu vou repetir. Eu estou mais preocupado em uma vacina gospel para trazer o povo para Deus do que propriamente a vacina do Covid. Está gravando, né? Isso. Porque eu estou na Bíblia. A Bíblia está falando assim, ó, não temo o homem que mata o corpo, mas a Deus, que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Você está vendo? Você está vendo como é que... 160 mil mortos. Ok. Dor, pesar. Pessoas que a gente conhece faleceu. Algumas a gente sabe que foi para o céu. Aí outras. Será que agora estão nos seios de Abraão? Essa é a importância da igreja. Por isso que a igreja está de pé. Eu tenho alguns amigos que gostam de estudar muito final dos tempos. Eles não estão precisando mais ler a Bíblia. O cara falou a verdade. Eu fui almoçar com 2 pastores que gostam disso. Eu falei, pastor, Paulo, a gente não está nem lendo a Bíblia. A gente está lendo o jornal já. Porque o jornal já é o que estava na Bíblia há 1000 anos atrás. Os jornais de hoje já são as profecias do final dos tempos se cumprindo na política, na economia, nas moedas virtuais. Cara, aí uma hora eu fiquei assim, eu saí de lá e falei, Senhor, me mata e me leva, porque o negócio tá feio mesmo, Mas é verdade, porque o cara vai dando Bíblia e vai dando jornal. Gente, jornal. Aqui, ó, o jornal está falando isso aqui da economia de tal, que não sei o que, desse negócio. Então a Bíblia já dizia que o profeta, que o rei, que o príncipe da Pérsia. Eu falei, caramba, é verdade. É verdade. A Bíblia fala sobre esfriar o amor de muitos. Tem gente lutando para morrer. Tem gente lutando para o outro virar de sexo. Tem gente lutando para defraudar a família. O que é isso? Quebra do amor. É quebra do amor. Se a família não tiver amor, meu amado, se você não tem um lar que tem amor, é muito difícil a continuidade disso. O problema é que nos lares que se tem amor, que se tem honra, que se tem respeito, que se tem submissão, Satanás está batendo ali, ó, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por quê? Porque ele sabe que ele tirou uma família do Éden e que o segredo não está no Senado, meu amado. O segredo não está no presidente da República. Matar o presidente da República não dá nada. Desviar o presidente da República não dá nada. Mas ele sabe que conforme ele vai minando as famílias, os valores vão sendo demolidos. A figura paterna vai sendo demolida. A figura materna vai sendo demolida. Imagina o que vai dar a mãe e o pai lá da geração daqui 30, 40 anos. O problema é que a gente acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Esses dias uma comentarista disse o seguinte, que qualquer nação está a uma geração da escravidão. Qualquer nação, de qualquer quantidade, de qualquer lugar, está a uma geração da escravidão. Basta que a nossa geração deixe rolar a geração dos meus netos, não vou nem saber quem é Deus mais. Basta que a nossa geração... quer saber? Quem quer se sujar, se suje. Quem quer se limpar, se limpe. Eu estou caminhando com Jesus. Daqui mais uns 40 anos eu não estou aqui. E cada um que se vire. Meus netos, tudo escravo. Tudo sem valor, sem princípio. Não conhece Deus. Não sabe nem quem é Deus. Não sabe nem o que é Jesus. Não sabe nem nada. Nada. Por quê? Porque as nações há 100 anos atrás, 150 anos atrás, que eram um berço do avivamento, tem nada hoje lá. Tem nada. Só que há 150 anos atrás, a curva do futuro era 100 anos. Hoje são 5. Então a falta de informação e o excesso de informação era muito difícil. Hoje não, irmão. Irmão, a Bíblia, Deus fala assim, o meu povo é inclinado. Presta atenção, não está falando o povo que não, o meu povo, Deus está dizendo assim, ó, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Pensa, aqui é o caminho de Deus.
O Espírito Santo passa toda a trajetória empurrando a gente para o caminho, que a gente, ó, está entendendo ou não? E que fé que vai vencer esse impulsionamento para o lado ruim? A fé que vence o mundo. Por isso que você me perdoe a franqueza, mas vai ser cura para alguém. Se eu vejo uma pessoa cheia do Espírito Santo, andando com uma pessoa vazia, ele esvazia. Ele esvazia. Não, pastor, porque... Não, ele esvazia, irmão. Para. Por quê? Porque é bíblico. Porque o frio esfria o quente. E na pior das hipóteses, deixa morno. Está na Bíblia, irmão. A fé que vence o mundo é essa fé que a gente conhece. Agora aqui, ó, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa, coloca aí. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, mas é o que mais tem hoje. As pessoas vivendo seus deleites, vivendo suas mazelas, vivendo seus desejos, atrelando a palavra de Deus conforme lhe convém e esperando em Deus a porta aberta. Como se esse texto aqui fosse eu que inventei. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Irmão, a nossa fé tem que ser protegida. Você tranca seu carro, você fecha a porta da tua casa, você põe seu dinheiro no banco. E a sua fé? Escute. Como lidar com a alegria daquilo que nos faz sofrer, que foi o que nós lemos. Como lidar com alegria aquilo que nos faz sofrer, fé e perseverança. Se você não tiver esses dois atributos, você não suporta. Porque tem hora na vida da gente que a gente vê uma realidade. Eu até escrevi uma frase aqui. Aqui, ó. Ter fé, que isso faz parte de provação, para a aprovação de nossa fé, para a realização de conquistas e crescimentos. Vou repetir. Ter fé, que isso faz parte, ó, como lidar com a alegria daquilo que nos faz sofrer, tendo fé, que isso faz parte de provação, para a aprovação da nossa fé, para a realização de conquistas e crescimentos. Perseverança. A gente já viveu muita coisa legal, é muito bom, mas conforme eu fui caminhando com Deus, e é o que eu procuro ensinar aqui, é que a fé não traz emoção. Você pode até ficar emocionado, do mesmo modo que a emoção não traz fé. A emoção traz fé. Eu estava tão triste, e Deus mudou a minha vida. Não, Deus não vai mudar a sua vida porque você está triste. Desculpe, mas Deus não vai mudar a sua vida porque... Deus vai mudar a minha vida porque eu estou sofrendo. Deus não vai mudar a sua vida porque você está sofrendo. Porque isso não é bíblico. O mundo sofre. A Etiópia sofre. O Nordeste do Brasil sofre. Piauí sofre. E lá para ser mudado, vai precisar de fé lá. Você está entendendo isso ou não? Essa fé que vence o mundo, não é assim, mas se o presidente levar, o presidente não vai levar nada, comparado ao que é a fé, porque o que vence o mundo é a fé. O que vence o mundo não é o dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e não tem fé, e tem gente que não tem dinheiro e tem fé. Você está entendendo essa diferença aí ou não? Porque senão você vai ficar na igreja procurando uma vida religiosa, e aí você vai se desanimar. Você vai se encher de rito, você vai se encher de regra, você vai se encher de coisas e vai se desanimar, porque isso não tem a ver com fé. Olha só, o texto fala sobre perseverança completa, nós já falamos sobre isso. Agora olha que coisa interessante, o texto fala sobre perseverança completa. O que é isso? Simples, é ir até o fim, e se for preciso, ir até a morte. Presta atenção, ir até o fim, mas se for preciso, ir até a morte. Por quê? Porque você vai provar a sua confiança. O Pedro que negou Jesus 3 vezes, foi o mesmo Pedro que quando falaram, você vai morrer igual o seu mestre, crucificado numa cruz, ele falou, não faça comigo, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. O mesmo Pedro, mas o que aconteceu? Ele se encheu e se fortaleceu de fé e perseverou até a morte. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Agora olha esse texto. Não,
Texto não. Essa frase, depois nós vamos para o texto. A fé ecoa, diga, a fé ecoa. Porque as pessoas falam, ela ecoa. As minhas atitudes de fé ecoam, as suas atitudes de fé, elas ecoam. A fé promove, diga, a fé promove. Pessoas têm fé, eu falo assim, cara, esse cara aqui no meio do nada, ele creu, esse cara, puxa vida, eu quero um cara desse na empresa, na equipe, eu quero um cara desse. A fé promove. A fé perpetua, diga, a fé perpetua. A Bíblia fala sobre a avó de pessoas. A avó de pessoas. A avó de pessoas já está alcançando o neto, e o neto vai alcançar o neto dele. Porque a fé perpetua. Os meus filhos, eles têm o dever, a obrigação de levarem a nossa fé para os nossos netos. E os nossos netos, por isso que a Bíblia diz, pegue as crianças, conte as histórias do que Deus fez. Quando essas crianças tiverem filhos, eles contem as histórias do que Deus fez. Por quê? Porque daí vai perpetuar. Quem estava aqui quando o Mar Vermelho se abriu? Ninguém. Você sabe por que nós pregamos isso? Porque se perpetuou a palavra e depois se perpetuou a escrita. Agora veja só a incredulidade. A incredulidade, ela anula as pessoas. A incredulidade, ela rebaixa as pessoas. Você me perdoe, mas é o que eu penso, porque está na Bíblia. Eu não gosto de pessoas incrédulas do meu lado. Por quê? Porque eu preciso proteger minha fé. Eu oro por elas, eu posso até fazer uma refeição com elas, mas eu não quero elas no meu meio, na minha intimidade, porque elas vão falar coisas que não edificam a minha fé, elas vão me lembrar de coisas que não me ajudam nada, elas vão caminhar em coisas que a minha carne deseja. Está entendendo aqui ou não? Por quê? Porque é um incrédulo. Agora veja só, a incredulidade, ela rebaixa. E a incredulidade, ela apaga uma geração da história. Ela apaga uma pessoa da vida. Provinha aqui agora, deixa eu ver, dá tempo. Provinha. Quem conhece Ioal? Quem conhece Gade? Até agora vocês estão tirando 0. Quem conhece Amiel? Quem conhece Jeuel? Quem são? O nome dos 10 espias. Ninguém sabe. Quem conhece Josué e Caleb, diga amém. Você viu? Ninguém fala. Eu tive que suar a camisa para achar o nome dos caras. Olha aqui o nome dos infelizes: Samua, Safaté, Ioal, Pauti, Gadiel, Gadi, Setur, Amiel, Nabi e Jeuel. Quem já ouviu uma pregação desses caras? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi uma pregação desses 10. Eu só ouço falar, e os 10, e os 10, e os 10. Porque incrédulo não tem nome, irmão. Incrédulo, ele é apagado da história. Mas eu e você temos uma fé que vence o mundo. E vamos escrever a história para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia. Ninguém conhece. Isso é tranqueira. Isso é tranqueira, irmão. Terminando aqui, ó. Isaías 43:1. E nós vamos orar. Pastor André, pega aí já o microfone aí para você orar aqui, dá sequência. Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Isso aqui é para você, para mim. Você está na luta, tá boa, tranquilo, você não vai levantar a mão nem nada. Mas se você está numa luta,
uma adversidade, atravessando um problema, anota isso na sua Bíblia. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Gabriel, vai lá. Na terra tem um homem chamado Paulo. Ele está lá em tal lugar. Ele está agora atravessando uma luta. Vai lá. Miguel, o negócio é mais embaixo. Vai você. Por quê? Chamei pelo nome, você é meu. Presta atenção. Irmão, mexe com os meus filhos. Eles são meus filhos. Eles não são seus filhos. Os meus filhos, eles fedidos são cheirosos. Eles suados são limpos. Não, também nem tanto, né, pô? Suado tá suado mesmo. É fedidinho, tá fedidinho. Mas, olha aqui. Quem já teve filho aí? Mãe, você teve filho? Só mãe pega um coitado e fala assim: que cheirinho de vomito. Pô, misericórdia. Ai, tá com cheirinho azedinho. Cheira, vai dar banho nesse coitado infeliz. Deus está dizendo, ele pode estar sujo, ele pode estar vomitado, ele pode estar na lama, ele pode estar no pecado, mas não interessa, eu escolhi ele. E ele vai mudar de vida. Por quê? Está aqui, ó. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, chamas não o deixarão em brasas. Ele está dizendo que você não vai passar? Não. Ele está dizendo que você não vai passar por aquilo que normalmente quem é submergido pelas águas morre afogado. Quem passa pelo fogo morre queimado. Deus está dizendo, eu não vou tirar você do fogo. Primeiro porque nós lemos lá atrás que você precisa ser provado. E você precisa ser íntegro. Você precisa ser pleno. Você precisa amadurecer. Mas, se você perseverar, você vai passar pelo fogo, não vai estar queimado. Você vai passar, tem uma metáfora. Eu vou passar pelos rios. Vai me molhar. Vai me molhar, ué, não tem jeito, vai me molhar, vai molhar minha cara, vai molhar meu cabelo, vai estar em volta de mim. Mas cobrir, aí é morrer afogado. Então, nenhuma prova que Deus nos der é para nos matar, mas é para nos fazer crescer. Por quê? Porque nós temos uma fé que vence o mundo. Dá um aplauso, fique de pé. Aplaude mesmo, aplaude mesmo.